13. Perdão, Marcos. E me perdoe. Evangelho de Marcos, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 1. A versão que eu uso nessa manhã é a Nova Almeida, aliás, Nova Versão Internacional. Mas você pode acompanhar na sua tradução também. Todos acharam? Marcos capítulo 13, a partir do primeiro verso. Quando ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: "Olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas! Você está vendo todas essas grandes construções?" perguntou Jesus. "Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas." Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: "Dize-nos quando vão acontecer todas essas coisas? E qual será o sinal de que tudo isso está prestes a acontecer, a se cumprir?" Jesus lhe disse: "Cuidado que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo: 'Sou eu', e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhos a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. O irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte, e o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não se deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa não desça, nem entre em casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno, porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos por Ele escolhidos, Ele os abreviou. Se então alguém lhes disser: "Vejam, aqui está Cristo", ou "Vejam, ali está Ele", não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para que, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo, às portas. E eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo.
É como um homem que sai de viagem. Ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que lhes digo a todos: vigiem. Vamos orar? Ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos, Senhor, diante de um texto tão desafiador e pedimos que o Teu Espírito Santo nos ilumine nessa manhã. Abre, ó Deus, os olhos do nosso coração para enxergarmos o Teu Evangelho e enxergarmos Cristo. Nos ajude, Senhor, a compreender a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo me conduza nesse momento e não permita, Senhor, que eu fale algo de mim mesmo, mas que seja a Tua Palavra viva na minha boca, para que o Teu nome seja glorificado e as nações se alegrem, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema do meu sermão nessa manhã é Jesus Cristo, maior de todos os profetas. Esse é o grande tema desse capítulo. Esse capítulo pode ser chamado também de um sermão escatológico de Jesus. E assim, meus irmãos, sem sombra de dúvidas, é o texto mais difícil que eu já pregarei em toda a minha vida. Eu não preguei até hoje nenhum texto tão complicado, tão difícil, tão desafiador. E talvez só quando eu chegar em Apocalipse eu vá pregar um texto tão difícil e tão desafiador. Esse capítulo aqui, ele não é um tratado sobre escatologia como muitas vezes a gente pensa. Quando nós olhamos para ele, nós pensamos que ele é um texto que foca apenas na escatologia. O que é escatologia, né? Que palavra é essa? Basicamente, escatologia é aquilo que se refere ao fim, às últimas coisas. Então, quando pensamos em escatologia, pensamos na volta de Jesus, pensamos no fim do mundo, em novos céus, nova terra. Mas esse capítulo aqui, na verdade, ele é um chamado à fidelidade a Jesus. É disso que ele está tratando. E a dificuldade que eu encontrei nesse texto não é uma particularidade minha, mas em todos os estudiosos que eu fui consultar, nos comentaristas que eu li, todos eles destacam uma grande dificuldade nesse texto. Então eu me esforçarei nessa manhã e no próximo domingo para ser fiel ao texto, focando naquilo que é claro a nós e não me aprofundando em minúcias escatológicas que acabam estando envolvidas nessa passagem. O capítulo 13 desse evangelho, ele é uma transição, é como se fosse um capítulo de transição entre as atividades de Jesus no templo e a sua semana da paixão, a paixão de Cristo. Então, a partir do capítulo 14 e capítulo 15, nós vamos ler sobre a paixão de Cristo, a morte de Jesus Cristo. No capítulo 16 é a ressurreição. O Evangelho de Marcos, ele pode ser resumido ou dividido em 3 grandes partes. Na primeira parte, nós vemos Jesus na Galileia, do capítulo 1 ao capítulo 8, verso 21. Lá na Galileia, Jesus ele é batizado por João Batista, ele começa o seu ministério nessa terra. E ele chama os seus discípulos, os 12. E nessa parte do Evangelho, nesses capítulos, nós vemos que os discípulos, eles fracassam de forma retumbante em discernir a identidade de Jesus. Eles não conseguem discernir quem é Jesus. Logo em seguida, a segunda parte do Evangelho, que vai do capítulo 8, verso 22, até o capítulo 10, verso 52, nós temos Jesus e os seus discípulos no caminho de Jerusalém. Então Jesus e os 12 saem da região da Galileia e começam a viajar com destino a Jerusalém para a festa da Páscoa. Jesus começa então a sua trajetória para o Calvário. E ali, nesse período, nós vemos que os discípulos fracassam em aceitar a missão de Jesus.
Jesus vai deixar muito claro que ele veio para morrer. Essa é a maior missão do Jesus encarnado. Ele veio para morrer pelos nossos pecados, mas ele ressuscitaria em 3 dias. E os discípulos fracassaram. No capítulo 11, verso 1 até o capítulo 16, Jesus já está em Jerusalém. Nós vimos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Triunfal, entre aspas, porque Jesus chega em Jerusalém e entra no templo, mas ele não é reconhecido por ninguém. Ninguém faz festa para a chegada do grande rei. E agora, os discípulos então são chamados a demonstrar fidelidade a Jesus. E Jesus cumprirá a sua missão redentora. Esse capítulo então é como se fosse a dobradiça de uma porta, entre o capítulo 14 ao 16 e o capítulo 12 ao 1. Ele é uma dobradiça. E ele pode ser dividido em 5 partes. A primeira parte é o que nós veremos hoje. Jesus prediz a destruição do templo de Herodes. Jesus prediz também a destruição de Jerusalém. Jesus prediz a sua segunda vinda. Jesus revela a sua identidade. E Jesus faz um apelo aos seus discípulos para que eles vigiem. Então essa é a grande divisão do capítulo 13. E é interessante, meus irmãos, perceber que esse capítulo, se a gente fosse fazer uma pintura dele, a moldura desse capítulo é composta por 2 mulheres desconhecidas, sem nome. No capítulo 12, a viúva que entregou toda a sua vida, e no capítulo 14, a mulher que unge os pés de Jesus. Então, essas 2 mulheres sem nomes são o ápice da fidelidade a Jesus, são o ápice da devoção a Jesus. Enquanto os homens em cada uma dessas 2 histórias praticam hipocrisia e engano, essas 2 mulheres se entregam completamente a Deus, de corpo, de alma, de coração, de mente ao Senhor. Então, para termos um melhor aproveitamento desse capítulo, farei pelo menos 2 mensagens. Hoje nós veremos a introdução desse capítulo, então esses 4 primeiros versos, eles são a introdução. E é interessante nós pensarmos em sinais, né? É o capítulo que fala de sinais, porque nós moramos por muitos anos em Joinville, e lá tem o trem. E por alguns anos a gente morava perto do trilho do trem. Então, quando o trem começava a apitar muitos metros de distância, a gente já sabia que ele estava vindo. E agora nós veremos que Jesus também dará sinais a respeito da sua volta. Então, em primeiro lugar, Jesus prediz a destruição do templo. Verso 1 diz assim: quando ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos olha: mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Vocês estão vendo essa construção? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Então Jesus se assenta no Monte das Oliveiras, de frente para o templo. Pedro, Tiago, João e André o chamam em particular e lhe perguntam: Senhor, quando vão acontecer essas coisas? Quais os sinais de que tudo isso vai estar prestes a se cumprir? Meus irmãos, em primeiro lugar, esse texto deixa muito claro que Jesus Cristo, ele é o maior de todos os profetas. Porque Jesus aqui ele está anunciando de forma antecipada, e a palavra predição significa isso. Predição é anunciar algo de forma antecipada, aquilo que vai acontecer com o templo de Herodes em Jerusalém. E diferente dos nossos dias, em que falsos profetas mais parecem com adivinhos, Jesus Cristo anunciou algo terrível, impensável: a destruição do grande e suntuoso templo. Meus irmãos, isso não é adivinhação, é predição. Então, antes de nós prosseguirmos, é importante entendermos a importância desses 4 versos.
Nós teremos dificuldade em compreender o restante do capítulo 13 se nós não entendermos esses 4 versos. Nós precisamos entendê-los. É como se eles fossem a chave que abre os demais versos do capítulo. Os versos 1 e 2, eles são a conclusão do capítulo 12 e a introdução ao capítulo 13. Porque nós precisamos lembrar, meus irmãos, que quando Marcos escreveu esse evangelho, ele não fez divisão de capítulos e versículos. Isso é algo que nós fazemos para facilitar encontrar um texto. Quando ele escreve, ele não faz essa divisão. Então, esses 2 versos, os 2 primeiros versos, são a conclusão do capítulo 12 e a introdução ao capítulo 13. Jesus estava saindo do templo. Ele tinha acabado de ver aquela viúva dar suas moedinhas como oferta a Deus, entregando tudo o que ela tinha. E ao sair do templo, então, um dos discípulos compartilha com Jesus sua profunda admiração pela beleza daquele lugar. Meus irmãos, nós não fazemos ideia da beleza que era o templo de Herodes, porque ele era muito mais esplêndido do que qualquer uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Um artigo da BBC vai dizer que, a respeito das 7 maravilhas do mundo antigo, vai dizer que essas 7 maravilhas, elas são o ápice da engenharia, da arquitetura e da beleza artística da antiguidade. Uma das 7 maravilhas são as pirâmides de Gizé, no Egito, que ainda estão até hoje lá. Então, o templo de Herodes, o templo que Jesus está ali com os discípulos, ele era muito mais lindo do que qualquer uma dessas outras maravilhas. Os discípulos, eles eram bons judeus e como bom judeu, eles iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa, pelo menos para a festa da Páscoa. Então, eles conheciam o templo, eles não estavam indo pela primeira vez ao templo. E às vezes acontece isso, quando a gente visita um lugar bonito e maravilhoso pela primeira vez, a gente fica com a boca aberta olhando aquilo, nossa, que lugar lindo. Não é verdade? Mas não é isso que acontece aqui. Aquele lugar era tão lindo que eles sempre se impressionavam, se espantavam com a beleza daquele lugar. As paredes daquele templo eram construídas com pedras enormes, com 12 a 18 metros de comprimento. A parede superior era ornamentada com mármore e a fachada tinha placas de ouro. Flávio Josefo, um historiador do 1º século, diz que as pessoas ficavam quase cegas quando olhavam para o templo. Tamanha a beleza refletida do sol, elas ficavam atordoadas com o esplendor do mármore. Todos reconheciam a beleza do templo, mas Jesus não se impressiona com aquela beleza, nem com a imponência daquele lugar. Jesus diz que não ficará pedra sobre pedra. E é a primeira vez que Jesus fala isso sobre o templo. Nós já vimos que ele falou anteriormente a respeito do que aconteceria com Israel. Em Marcos 11, vemos que o templo já havia sido transformado no quê? Covil de ladrões. E nós vimos Jesus purificando o templo, expulsando cambistas, expulsando compradores, derrubando mesas. Em Marcos 12, no comecinho de Marcos 12, nós vemos Jesus anunciando também o juízo sobre Israel. E para nós entendermos um pouco melhor o que Jesus está predizendo aqui, o que vai acontecer logo, alguns anos depois, nós precisamos voltar lá em 1 Reis. Abra comigo 1 Reis, capítulo 9, verso 6, por gentileza. Em 1 Reis, nós vemos que após a construção do primeiro templo, o qual foi erguido por Salomão, filho de Davi, Deus apareceu naquele lugar. Deus apareceu, Deus encheu aquele templo com sua presença. E nós vemos também, nos primeiros versos do capítulo 9, que o Senhor faz promessas ao povo de Israel sobre aquele templo. Mas a partir do versículo de número 6, diz assim: mas se você ou seus filhos se afastarem de mim e não obedecerem aos mandamentos e aos decretos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los,
Desarraigarei Israel da terra que lhes dei e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. E Israel se tornará então objeto de zombaria entre todos os povos. E embora este templo seja agora imponente, todos os que passarem por ele ficarão espantados e perguntarão por que o Senhor fez essas coisas e esta terra e esse templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o seu Deus que tirou seus antepassados do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso o Senhor trouxe sobre eles toda esta desgraça. Ou seja, na inauguração do templo de Salomão, a presença de Deus preencheu aquele lugar, e o Senhor faz promessas, mas junto com as promessas do Senhor sempre vem advertências. Então, se aquele povo se desviasse dos caminhos do Senhor, Deus destruiria aquele templo. Infelizmente, Salomão e muitos reis de Israel levaram o povo a se afastar dos caminhos do Senhor. Eles plantaram rebelião, desobediência e foram idólatras. E eles colhem então desgraça. Abra em 2 Crônicas, capítulo 36, por gentileza, a partir do versículo 15, onde nós lemos o registro da destruição do templo. O mesmo templo que foi erguido por Salomão, ele vai ser destruído, porque o povo de Deus se afastou dos caminhos do Senhor. Diz assim: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão do seu povo e do lugar de sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve remédio. O Senhor enviou contra eles o rei dos babilônios, que no santuário matou os seus jovens à espada. Não poupou nem rapazes, nem moças, nem adultos, nem velhos. Deus entregou todos eles nas mãos de Nabucodonosor. Este levou para a Babilônia todos os utensílios do templo de Deus, tanto os pequenos quanto os grandes, com os tesouros do templo do Senhor, do rei e dos oficiais. Os babilônios destruíram, incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém. Queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. Meus irmãos, vejam só. Deus destruiu aquele lugar que havia sido construído. Muitos anos depois, em Esdras, capítulo 3, a partir do versículo de número 7, nós vemos a reconstrução do templo. O templo então é reconstruído nos dias de Zadok. Diz assim a partir do verso 7: Então eles deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, e deram comida, bebida e azeite ao povo de Sidom e de Tiro, para que pelo mar trouxessem do Líbano para Jope toras de cedro. Isso tinha sido autorizado por Ciro, rei da Pérsia. No 2º mês do 2º ano, depois de chegarem ao templo de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Seatiel, Jesua, filho de Josadaque, e o restante dos seus irmãos, os sacerdotes, os levitas e todos os que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram o trabalho, designando levitas de 20 anos para cima para supervisionarem a construção do templo do Senhor. Jesua, seus filhos e seus irmãos, e Cadmiel e seus filhos, descendentes de Odavias, e os filhos de Enadad, e seus filhos e seus irmãos, todos eles levitas, uniram-se para supervisionar os que trabalhavam no templo de Deus. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com as suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel.
Com louvor e ações de graças cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos e de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância. Ou seja, a reconstrução do templo é como se fosse um puxadinho, uma reforma. Não chegava nem aos pés daquilo que tinha sido aquele primeiro templo. E é por isso que aquelas pessoas que conheceram o primeiro templo choravam de tristeza amargamente. O povo se alegrou, porque agora eles poderiam adorar ao Senhor novamente. Mas os mais velhos viram, nossa, que tristeza, olha só onde nós chegamos. E é interessante, meus irmãos, que nós não vemos aqui também o registro de que a glória do Senhor encheu aquele lugar, como tinha acontecido na primeira vez. Pensa numa cidade que está sendo reconstruída com poucos recursos, que foi devastada. Esses eram os dias em Jerusalém, nos dias de Zorobabel. Alguns séculos depois, agora sob o domínio do Império Romano, o templo então é reformado e ampliado por Herodes o Grande. E a obra que Herodes faz, meus irmãos, não pode ser comparada com um remendo ou um simples puxadinho. É como se ele tivesse feito um novo templo, lindo, bonito, grande, majestoso, imponente, tão belo quanto o de Salomão, porém maior, mais imponente. E todos que comentavam sobre Jerusalém, que escreviam sobre Jerusalém, destacavam a beleza do templo. O comentarista vai dizer que a obra de Herodes não apenas dobrou de tamanho o templo, cerca de 12 campos de futebol cabiam na plataforma, como modificou a topografia da cidade, de modo que uma pessoa comum não poderia identificar mais o local como era antes, não teria essa visão. Meus irmãos, quase 2000 anos depois da morte de Herodes, nós continuamos a ver pelo menos os alicerces ainda lá. Nós vemos o muro das lamentações lá. E era diante desse templo imponente e majestoso que Jesus afirma categoricamente a sua destruição. Isso parecia loucura, porque quando alguém olhava para aquele prédio, a última coisa que a pessoa poderia imaginar será destruído. E não é isso que nós olhamos muitas vezes para grandes prédios, para grandes construções? Nós não imaginamos isso sendo destruído. Nós temos a impressão de permanência, não de catástrofe. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós encontramos algumas profecias de juízo que são condicionadas a uma resposta dos ouvintes. Ou seja, se eles se arrependerem dos seus pecados, se voltarem para o Senhor, eles não receberão juízo, mas perdão. Mas se continuarem seus pecados em rebelião contra o Senhor, receberão juízo. E nós vemos isso de modo especial no livro do profeta Jonas. No profeta Jonas, todos pelo menos devem conhecer a história, ele recebe uma mensagem do Senhor. A profecia de Jonas era: essa cidade será destruída daqui a 40 dias. Essa era a pregação de Jonas. E um caminho que duraria 3, 4 dias para ele percorrer, uma cidade que duraria 3, 4 dias para ele percorrer, ele leva 1 dia. Então ele deve ter andado correndo, gritando. A intenção de Deus para os ninivitas nunca foi destruí-los. A intenção de Deus foi que, ao ouvirem sobre o juízo de Deus, eles se arrependessem dos seus pecados.
E é o que nós vemos no livro do profeta Jonas. Todos os moradores, do maior, do rei, até o escravo, eles demonstram publicamente o seu arrependimento. Eles ouvem a profecia, e a profecia era curta e grossa: esta cidade será destruída daqui a 40 dias. Ao ouvirem essa profecia chega aos ouvidos do rei. O rei proclama então um jejum, e até os animais teriam que jejuar. E não apenas um jejum, mas eles teriam que se vestir de panos de saco, jogar cinzas sobre a cabeça. Para nós, colocar pano de saco, jogar cinza na cabeça não faz o menor sentido. É ou não é verdade? Você já viu alguém jogar cinza na cabeça ou vestir um pano de saco? Não, a não ser que você já viu isso da igreja. Às vezes a gente pode fazer isso, uma coisa, né? Uma representação. Mas uma pessoa triste na nossa sociedade hoje, e profundamente comovida por seu pecado, ela não faz isso. Mas naquele tempo era assim que as pessoas faziam. Elas demonstravam publicamente o seu arrependimento dessa forma, vestindo um pano de saco e jogando cinza sobre as suas cabeças, fazendo jejum. Então, o que acontece? E eles fazem isso na esperança de que o Senhor os perdoasse. Então o Senhor os perdoa, porque o Senhor vê uma resposta sincera deles. Deus salva aquela cidade. Entretanto, a Escritura também mostra alguns episódios em que o profeta do Senhor sabe que o povo não vai se arrepender. Pelo contrário, o povo vai receber juízo. É o que nós vemos no livro de Isaías e Ezequiel. Eles pregam a profecia do Senhor, e eles pregam como se as pessoas estivessem surdas, porque Deus deixou eles surdos. E então eles recebem juízo. Então uma profecia de juízo, ela funciona não como uma advertência, mas como uma predição, ou seja, é certo, vai acontecer. E é o que Jesus está fazendo aqui. Não há nada que os israelitas pudessem fazer para mudar essa situação. O templo seria destruído. Por quê? Nós vimos que o templo perdeu a sua função. O local que deveria ser de adoração a Deus foi transformado em local de comércio. Ele era bonito por fora, imponente aos olhos de todos, mas aos olhos de Jesus eram como as folhas daquela figueira estéril, não servem para nada. Não podemos esquecer que o único lugar naquele tempo em que os gentios poderiam adorar a Deus haviam sido transformado em comércio. Então Jesus usa agora uma linguagem exagerada, tipicamente profética, apocalíptica, sobre a destruição do templo. Mas as palavras de Jesus se cumprem no ano 70. Um comentarista diz assim, que no ano 66, os judeus se revoltaram contra a opressão romana. Em apenas 4 anos, no ano 70, foram derrotados e Jerusalém foi destruída por ordem do imperador Tito. Como no caso do primeiro templo, o templo de Herodes foi queimado e totalmente destruído no dia de Ave. A devastação do templo foi total, e embora parte do muro tenha sido preservada, que é o que nós vemos hoje como Muro das Lamentações, o santuário foi totalmente devastado e os romanos quebraram muitas das pedras para arrancar o ouro que tinha nelas. E o Muro das Lamentações tem esse nome justamente por isso. É o local em que os judeus vão lamentar a destruição do templo. Porque para os judeus aquele é o único lugar em que Deus pode ser adorado. Nos versos 3 e 4 do capítulo 13, o evangelista nos conta então que Jesus senta no Monte das Oliveiras, de frente para aquele belo templo. Isso nos lembra o que Jesus fez no capítulo 4, quando ele compartilha a parábola do semeador. E também nos lembra do Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Jesus se senta para ensinar a ética do reino. Meus irmãos, quando Jesus se sentava, os discípulos prestavam muita atenção. Naquele tempo, quando um professor ia ensinar algo, ele se assentava.
Antes de continuar, é interessante vermos alguns textos que nos ajudam a ver essa cena de Jesus, a dramaticidade dessa cena. Em Ezequiel, a palavra do Senhor diz: a glória do Senhor se levantou da cidade e parou sobre o monte que fica a leste dela, ou seja, o Monte das Oliveiras, de frente para o templo. É o monte em que Jesus está. Ainda em Ezequiel, a palavra diz: então o homem levou-me até a porta que dava para o leste e vi a glória do Deus de Israel que vinha do lado leste. Sua voz era como o ruído de águas avançando, e a terra refulgia com a sua glória. E em Zacarias, o profeta diz no capítulo 14, que no dia do Senhor, ele firmará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Então, aonde Jesus está, meus irmãos, é um lugar muito simbólico. Ele está sentado agora diante daquele templo, para revelar as coisas que em breve iriam acontecer. Então Pedro, Tiago, João e André perguntam: quando vão acontecer essas coisas? Qual será o sinal de que isso está prestes a acontecer? É interessante que lá no capítulo 8 os fariseus pediram um sinal a Jesus, lembra? E o que Jesus fez? Nenhum sinal vos será dado. Mas aqui Jesus não nega sinal aos discípulos, pelo contrário, Jesus revela o que vai acontecer. A forma plural, essas coisas e tudo isso indica que não se trata apenas da destruição do templo, mas o que Jesus compartilhou ali com eles, e é o que nós veremos no próximo domingo, é um complexo de coisas que vão acontecer. É a destruição de Jerusalém, é o fim do mundo e a volta do Filho de Deus. Jesus não vai limitar sua resposta apenas ao ano 70, mas ele vai mesclar a sua resposta entre o que vai acontecer no ano 70, a destruição do templo de Jerusalém, com a sua segunda vinda, com o final dos tempos. É o que ele vai dizer lá no verso 6, muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, e enganarão a muitos. E no verso 10, e é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. E no verso 21, se alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, vejam, ali está ele, não acreditem. E no verso 26 e 27, então verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Meus irmãos, diante de tudo isso, quais as principais verdades do texto para nós hoje? O que Jesus quer dizer com aquilo que ele disse? Vamos descobrir. Em primeiro lugar, meus irmãos, a adoração que importa é realizada em espírito e em verdade. É o que esse texto deixa muito claro para nós. Porque Jesus ele profetiza a destruição do templo feito por mãos humanas. Mas Deus não ficaria sem um lugar para ser adorado, porque por meio de Jesus Cristo, o homem Deus, o ser humano pode agora adorá-lo em qualquer lugar do universo. Nós não precisamos ir para Israel, nós não precisamos ir para Jerusalém, nós não precisamos ir para o que sobrou do templo. Não, nós não precisamos. Por quê? Porque Deus não está mais lá apenas, Deus está aqui também nessa manhã. O templo foi destruído, mas agora Deus é adorado em toda a terra. E por meio da vida, morte e ressurreição de Jesus, nós podemos agora entrar no Santo dos Santos, na presença do Deus vivo e verdadeiro. E nós podemos agora adorá-lo com a nossa vida, com o nosso ser. E não apenas isso, mas nós podemos ser aceitos por Deus. Nós podemos ser declarados justos pela fé em Jesus Cristo, e agora nós temos Ele como nosso Rei, como nosso profeta e como nosso sumo sacerdote. Nós não precisamos mais de bois, ovelhas, bodes, cabritos, não precisamos fazer mais nenhum sacrifício para que Deus nos aceite, porque o próprio Deus entregou o seu Filho como perfeito sacrifício em nosso lugar. O Cordeiro de Deus morreu para tirar o nosso pecado.
Nós ainda não chegamos aos capítulos que falam sobre a paixão de Cristo, mas graças a Deus, tudo foi consumado. E agora, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Além disso, a pedra angular, a pedra de esquina se tornou Jesus Cristo a pedra angular, e Ele nos tornou agora em pedras vivas do santuário do Deus vivo. E quando nós nos reunimos como corpo de Cristo, então nós formamos esse santuário. Deus está entre nós, não porque esse prédio tem uma placa dizendo que é a igreja, até porque não tem, né? Está escrito OAB, nós somos a igreja da OAB. Mas Deus está aqui porque o povo de Deus está aqui, porque as pedras vivas estão aqui, e essas pedras vivas juntas formam o santuário do Deus vivo. E é por isso que não existe, é por isso que não faz sentido ser seguidor de Jesus Cristo e não estar vinculado com uma igreja local. Não faz sentido ser um cristão isolado. Em segundo lugar, esse texto revela que nada escapa aos olhos do Senhor. O Senhor vê todas as coisas. O templo era bonito, suntuoso, cheio de beleza e formosura, ao contrário do Filho de Deus. E os rituais que eram feitos pelos sacerdotes e levitas naquele lugar davam a impressão de algo puro, santo, verdadeiro. Mas Jesus sabia que tudo aquilo era uma mentira, era fachada. Jerusalém e o templo eram como sepulturas, bonitos por fora. Hoje em dia, nós estamos perdendo o costume de enterrar os mortos, nós estamos cremando-os. Essa é a tendência. Mas, quando nós vamos a um cemitério, algumas sepulturas são tão lindas, tão maravilhosas, geralmente as dos mais ricos, que você fala, nossa, que lugar lindo, mais bonito do que minha casa. Essa sepultura linda e maravilhosa esconde dentro dela ossos de um morto. E é assim que o templo havia se tornado, e é assim que Jerusalém havia se tornado. Porque o Senhor, meus irmãos, Ele não quer falsa adoração. Deus odeia falsa adoração. Deus odeia a hipocrisia. Como nós vimos, como vocês viram na semana passada, Deus exige a adoração completa. Todo o nosso ser, o nosso corpo, a nossa alma, a nossa boca, a nossa mente e o nosso coração, os nossos pés e a nossa mão. Muitas vezes nós nos preocupamos em demonstrar uma adoração de forma visível, quando na verdade o nosso coração está dividido, está com outros deuses. E se essa é a sua situação nessa manhã, se você tem oferecido ao Senhor falsa devoção, se arrependa nessa manhã. Peça misericórdia a Deus antes que seja tarde demais. Confesse ao Senhor o seu pecado. Nós também não devemos olhar para a aparência de grandes igrejas. Muitas grandes igrejas são fiéis ao Senhor Jesus, mas falsas igrejas também são grandes, crescem, mas são como um câncer. Elas se multiplicam em velocidade avassaladora, ganham poder e influência na sociedade, mas perverteram o verdadeiro evangelho e tornam as pessoas que lá estão 2 vezes filhas do inferno. E é por isso que logo adiante, nesse capítulo, Jesus vai nos advertir contra falsos profetas. Em terceiro lugar, meus irmãos, esse texto revela a nós que Jesus Cristo é o grande profeta. E como grande profeta, Ele não é apenas um profeta, Ele está no controle absoluto da história humana.
Eu quero compartilhar, eu quero ler com você algumas frases que Flávio Joséfo escreveu. Flávio Joséfo viveu no primeiro e segundo século da era cristã e ele escreve sobre a destruição do templo. Veja o que ele diz. A construção do templo, o templo de Jerusalém, no mínimo já havia sido há muito tempo sentenciado por Deus para ser destruída pelas chamas. Agora, nos dias da Revolução, o famigerado dia havia chegado, sendo o 10º dia do mês de Lous, o mesmo dia no qual, anteriormente, ela havia sido queimada pelo rei da Babilônia. Um dos soldados, sem esperar ordens superiores e sem nenhum temor diante da tarefa que haveria de realizar, mas movido por algum impulso sobrenatural, pegou um pedaço de madeira em chamas e, ajudado por algum de seus companheiros, jogou o míssil inflamado através de uma janela dourada. Quando a chama de fogo se tornou visível, um grito tão dramático quanto a tragédia brotou do meio dos judeus. Agora que o objeto que haviam guardado tão bem anteriormente estava sendo destruído e transformado em ruínas. Enquanto o santuário ardia em chamas, não se demonstrava nenhuma piedade ou respeito para com a idade das pessoas. Muito pelo contrário, crianças e anciãos, leigos e sacerdotes, todos eram massacrados. O imperador ordenou que toda a cidade e o santuário fossem destruídos completamente, com exceção das torres mais altas, Fazael, Ípixo e Mariano, bem como a parte da muralha que cercava o lado oeste da cidade. Todo o restante das muralhas que cercavam a cidade foi tão completamente destruído que os visitantes futuros não teriam nenhuma razão para crer que houvesse sido jamais habitadas. Meus irmãos, todas as palavras de Jesus são dignas de confiança. No Evangelho de João, temos a revelação de que Jesus Cristo é a própria palavra que encarnou, ou seja, toda a Bíblia é confiável, porque Jesus é confiável. E tudo que a Bíblia afirma como verdadeira é verdadeiro. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, que o Senhor trabalhe em nossos corações e que, se há, Senhor, entre nós alguém que necessita de arrependimento, que o Senhor conceda o dom do arrependimento e que o Teu Espírito nos transforme a cada dia em discípulos mais parecidos de Jesus. Nos abençoe, ó Deus. Assim oramos em Teu nome. Amém. Amém.